E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Eu quero fazer algo com vocês hoje aqui. Nós vamos ler um versículo e depois nós vamos fazer uma leitura. Porque durante a tarde eu fiquei pensando, quem aqui que está aqui dentro hoje lembra daqueles momentos de carta que nós escrevíamos cartas? Ia até o correio, lembra, né? Ali também. Alguém tem saudade desse tempo? Tem, né? Eu estava lembrando hoje à tarde que a minha mãe ela escrevia algumas cartas para o meu tio que mudou para São Paulo. E depois que eu fui para a escola e aprendi a escrever, ela passou para que eu escrevesse. Ela editava e eu escrevia. E eu estava lembrando disso hoje. O versículo que nós vamos ler, ele está na carta de Paulo aos Filipenses. É um versículo que nós líamos toda noite, quando nós parávamos os nossos estudos no seminário, para um momento de lanche, aquele descanso, né? E nós líamos esse versículo, era como se fosse um motto nosso. Filipenses 1,16. Eu vou deixar vocês lerem em coral e depois nós vamos prestar atenção aqui na leitura. Filipenses 1,16. Como que é o texto? Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Amém. Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Paizinho amado, em nome de Jesus, nesse momento eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Pai, e sei que o Senhor me usará mais uma vez através do teu Espírito. E eu te peço que prepare os corações, as mentes dos irmãos, para que nós possamos desfrutar desse momento, dessa leitura e daquilo que nós estaremos falando aqui. Que sirva, Pai, de amadurecimento, de aprendizagem, e que nós possamos ver, Pai, que o valor que tem a tua palavra. É em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. Eu quero fazer com vocês exatamente aquilo que nós fazíamos e que eu fazia com a minha mãe, quando as cartas de meu pai, do meu tio, lá de São Paulo, chegavam em resposta às cartas dela. Filipenses é uma carta. Então, o que nós imaginamos, como que deveria ser lá nos tempos de Paulo, desses irmãozinhos lá de Filipos, quando eles receberam essa carta? Eles, com certeza, não leram só uma parte dele, embora eu farei isso, tá? Mas nós vamos ler todo o capítulo 1 aqui, como se fosse uma carta nossa, recebida de Paulo. Vamos supor que nós estamos na cidade de Filipe e nós recebemos essa carta aqui do nosso irmão Paulo, e ele começa dizendo o seguinte: Paulo e Tito, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o dia primeiro até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós,
na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovar de coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Imagine você agora recebendo uma carta dessa, né? E é o que aconteceu, nós recebemos essa carta agora. Nós voltamos no tempo lá com Paulo, quando ele escreveu e enviou para os irmãos da cidade de Filipos. Irmãos, nessa pandemia, eu assisti vários vídeos, alguns também devem ter assistido, algumas lives. Foram muitas que tiveram de pessoas cristãs, da escola, né? Não sei aqui a Sarinha, o irmão, se tiveram aulas online, mas nós tivemos contato com esse mundo virtual. E eu achei impressionante a quantidade de like e dislike que se dava. Like e dislike no YouTube é quando você gosta do vídeo ou não gosta do vídeo. Quando você gosta do vídeo, você clica no botãozinho lá que está com o dedinho assim. E quando você não gosta do vídeo, você clica no dedinho assim. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: alguns vídeos mal começaram e já aparecia lá algum dislike. A pessoa nem se dava ao trabalho de saber o que a pessoa ia dizer. E eu comecei a pensar, qual é a motivação disso? Aquela pessoa que está ali falando diante do vídeo, ela gastou seu tempo, preparou aquilo que ela está apresentando, se dedicou a apresentar algo.
e alguém simplesmente, com o seu dislike, ignorou e desprezou a atuação daquela pessoa. Qual é a motivação disso? Motivação. É esse o tema da carta de Filipenses. O que motivou Paulo a escrever essa carta aos Filipenses? Essa carta de Paulo, ela já foi chamada de o mais doce dos escritos de Paulo, a sua mais formosa carta. De todas as suas cartas que nós encontramos aqui no Novo Testamento, essa carta aos Filipenses é considerada aquela mais formosa, onde Paulo se expõe, onde ele abre o seu coração e mostra o seu amor. Paulo mostra aqui o seu amor pelos Filipenses, e quando nós lemos a carta, nós percebemos que esse amor, ele é mútuo. Existe também o amor dos irmãos para com ele. Existe também o carinho dos filipenses para com Paulo. Nas atitudes que nós vemos aqui desses irmãos, nós percebemos isso. E qual é a motivação de Paulo ao escrever isso? Diferente de outras cartas, quando nós lemos, nós não encontramos aqui Paulo fazendo severas repreensões e nem vemos ele com seu coração magoado devido ao pecado e à indiferença dos crentes. Aqui é o contrário. Existe sim alguns probleminhas que acontecem ali na igreja. Existe sim ali algumas desavenças, inclusive partidários, que são contra ou a favor. Mas, diferente das outras cartas, a gente encontra aqui Paulo fazendo algumas advertências a esses irmãos. Mas Paulo está tratando dessa forma aqui, com tato, com cuidado. Ele usa palavras que mostram que ele estava tendo cuidado de não magoar, não machucar, não ferir o sentimento daqueles por quem ele nutria um amor, e sabia que também aqueles nutriam um amor por ele. Ao invés de fazer severas denúncias, Paulo tenta criar uma atmosfera de amor, e com palavras de comunhão e cooperação, como essa que nós encontramos no verso 5, onde ele diz o seguinte: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está tentando de alguma forma trazer aqueles irmãos para um convívio de amor, de carinho, de fé, de crescimento mútuo. Ele cria uma atmosfera de fé e adoração, e várias vezes nós vimos aqui que ele usa o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta aqui é uma carta que está cheia de alegria. Lembra que ele diz que eu me regozijarei e sempre me regozijarei? Versículo 18. É uma carta cheia de alegria. E é interessante que, por essa atitude de Paulo, os cristãos de Roma, eles foram inspirados a um serviço evangelístico baseado nessa coragem. Eles olharam para Paulo, preso, olharam tudo que ele tinha feito, o que o levou ali, e isso foi motivo para fazer com que o coração daqueles irmãos ali se aquecesse, e eles buscassem então falar desse mesmo Jesus que Paulo também pregava. O movimento que Paulo fez na sua vida não foi em vão.
E é por isso que ele nutria esse amor grande pelos irmãos de Filipenses. Apesar da prisão e apesar do fato de se encontrar à sombra da morte, o apóstolo ele sente alegria. E é interessante que foi a sua prisão que causou o progresso do Evangelho. Se nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós devemos isso a Paulo. De todos os discípulos que Jesus teve, e embora Paulo não tenha participado junto com eles, foi o único que se preocupou em levar o Evangelho àqueles que não eram judeus. A Miriam sabe da minha admiração por esse personagem bíblico chamado Paulo de Tarso. E eu gostaria muito de um dia poder encontrar com ele lá e dar um abraço e falar: obrigado, Paulo, porque se não fosse pelo seu Evangelho pregado, eu não teria conhecido Jesus. Nós podemos resumir o tema de Filipenses da seguinte forma: a alegria da vida e do serviço cristão manifestada em todas as circunstâncias. Nós vimos isso na vida de Paulo. E ele dizia que não importava quais eram as circunstâncias, que nada o separaria do amor de Cristo. Ele sabia viver tanto na riqueza quanto na pobreza. É alguém que realmente conheceu o Evangelho. E quando ele diz que viver ou morrer para ele seria melhor, porque estaria logo com Jesus, ele disse que iria preferir ficar para ajudar a fé daqueles irmãos que ele amava. Essa é a motivação de Paulo: o amor, o conhecimento de Jesus na vida dele, de saber que fez de um homem religioso, que fez de um homem que matou muitos outros, confiante na sua religião, alguém diferente, alguém que foi realmente transformado, alguém que deve ter sofrido muitas indiferenças quando ele se apresentou a primeira vez como cristão, e aqueles que conheciam a sua fama de matador. Mas no coração de Paulo ardia o amor dele por Cristo e pelas pessoas. Acredito que Paulo não seria dessas pessoas que dão os dislikes, porque ele conhece a importância que tem a pregação do Evangelho e o conhecimento desse Evangelho. E é interessante como ele diz aqui: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ele sabia que existe aqueles que pregam o Evangelho, mas que na verdade o seu amor, a sua motivação não é a cruz, não é a salvação. Mas ele também diz que outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. A igreja vive no mundo para pregar esse Evangelho. Eu e vocês somos chamados para pregar esse Evangelho. E ele diz: aqueles pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa?
uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Existem muitas igrejas, existem muitas doutrinas, mas o que importa é que o nome de Jesus é bem grande. Cristo é o Senhor. O que importa é saber isso. O que importa é que outras pessoas conheçam esse Jesus. Se a mensagem é pregada por inveja ou por pia, por discórdia ou por insinceridade, isso não importa muito. Mas importa para mim e para você, que somos os pregadores. O que me motiva a vir na igreja todo domingo à noite? O que me motiva a abrir a Bíblia para poder ler? O que me motiva a tirar um tempo para orar? O que me motiva a ligar para um irmão e saber como ele está? O que me motiva a dar um bom dia na padaria? São coisas simples, mas que fazem diferença na vida de quem está abatido, de quem está sem esperança. Qual é a sua motivação? Aquelas pessoas que eu falei que dão um dislike, eu comecei a pensar sobre eles. E comecei a imaginar que eles devem ser pessoas muito tristes, vazias, e que sempre continuarão na mesma, enquanto que aqueles que estão recebendo o seu dislike irão progredir sempre, sem se importar com a indiferença dele. Foi o que motivou Paulo a ir até Roma, sabendo que ao chegar lá ele seria morto. O amor dele por Cristo Jesus. Ai de mim se não pregar esse evangelho, diz ele. O que motiva você a estar nessa noite aqui, ouvindo a mim falando isso? O que motiva você a continuar na fé? Eu gostaria que você pensasse nisso, porque estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Seja você também um defensor do Evangelho. Existem muitos meios. Lembra que nós começamos a falar de carta? Escreva carta para missionários, envie e-mail. No meu estudo de letras, durante o ano passado, eu descobri que as cartas mesmo, como gênero literário, ela tem crescido. Muitas pessoas têm se interessado em ler cartas, principalmente de escritores, autores, artistas do passado, para saber qual era a motivação, qual era a sua inspiração, como era a vida naquele período. Então a carta, apesar de nós não usá-la tanto mais nos dias de hoje, ainda é interesse de muita gente. Mas você pode enviar um WhatsApp, você pode enviar um e-mail ou uma carta. Basta uma motivação. E para encerrar, eu quero trazer para vocês um ditado. Ele diz o seguinte: eu posso levar um cavalo até o rio, mas eu não posso fazê-lo beber água, porque o beber água é a motivação do cavalo, mas eu posso conduzi-lo. Se ele tiver com a inspiração de beber, ele beberá. Caso contrário,
A mesma coisa somos eu e você. A nossa inspiração deve ser ir e pregar o Evangelho. O resultado dessa pregação é a inspiração daquilo que está no interior de cada um. E isso é só o Espírito Santo que conhece e vai agir. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, ó Pai, esse momento que nós passamos na Tua casa, em que nós lemos um trecho da carta em que Paulo enviou aos nossos irmãos lá de Filipe. E somos gratos porque o Teu Espírito, ó Pai, Ele nos fala, independente daquilo que nós pensamos a respeito de Ti, porque a Tua palavra ela é viva e ela age independente da nossa vontade, do nosso querer. E nós sabemos que o Seu Espírito age nos corações, nas mentes das pessoas. O que nós podemos fazer, ó Pai, é como fez o nosso irmão Paulo: pregar e pregar e pregar, e confiar que o Senhor, Pai, fará crescer a semente do amor e da Tua palavra no coração de cada pessoa. Nós somos apenas instrumentos do Senhor para poder ser utilizados segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero desejar uma boa semana. Tem algum aviso, Márcia? Não? Tem? Quinta-feira de manhã? Tá. Então, irmãos, quinta-feira, reunião de oração, 7 horas? 7h30. Ok. Irmãos, para nós encerrarmos o nosso culto, eu vou ler aqui mais um trechinho de nosso irmão Paulo, em sua despedida, numa de suas cartas. Ele diz: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.